Nessa aula, nós vamos começar a falar sobre os gases ideais e esse é um assunto que vocês ouvem já desde o ensino médio, né? Mas a gente vai ver aqui alguns comentários um pouco mais sutis, que em geral não aparecem nas primeiras vezes que a gente estuda o assunto. A gente vai dividir isso em várias partes. A primeira, que é esse primeiro vídeo, a gente vai discutir um pouco sobre a equação de estado dos gases ideais, discutir o que é uma equação de estado, né? Primeira vez que está aparecendo para a gente aqui no curso. E a gente vai argumentar ao longo desses vídeos todos que o estudo dos gases ideais é interessante não só para a gente aprender sobre essa classe de substâncias aí, em boa aproximação, muitos gases no nosso cotidiano podem ser descritos assim, mas muito mais profundo do que isso. Os gases ideais, por serem os sistemas mais simples termodinâmicos que a gente conhece, são o cenário ideal para a gente investigar mais a fundo as próprias leis da termodinâmica e perceber aspectos profundos aí dessa teoria. Vamos começar com uma breve revisão do que a gente fez até aqui, né? Então a gente definiu aí um sistema termodinâmico e a gente viu que no equilíbrio esse sistema é descrito por poucas variáveis. Esse é o poder, a profundidade da termodinâmica. E o primeiro passo em qualquer modelagem termodinâmica é você determinar quais são essas variáveis. Isso vai depender do sistema que você tem. No caso, como a gente está interessado aqui em estudar gases são fluidos, né? E para fluidos a gente discutiu em detalhe quais são as variáveis necessárias. Algumas que vão aparecer aí para todos os sistemas e que estão presentes aqui para o fluido é a pressão que o fluido está, o volume, a quantidade de fluido, a temperatura que ele está. Aqui eu vou usar a letra θ para temperatura, eu vou guardar a letra T maiúscula nesse curso sempre para uma escala de temperatura absoluta. Então, aqui por enquanto eu vou chamar de θ, pode pensar que você está fazendo os seus experimentos aí, usando um termômetro calibrado em graus Celsius, por exemplo. E o ponto é que essas grandezas não são independentes. No fundo, quando você está em equilíbrio, apenas um subconjunto dessas variáveis são independentes. E mesmo para fluidos, a quantidade de variáveis independentes pode ser até grandinha, quer dizer, aqui a gente está trabalhando com o caso mais simples de fluido. A gente vai supor que o fluido é neutro eletricamente, que ele é homogêneo, que ele está na ausência de qualquer campo externo, gravitacional, eletromagnético. A gente vai desprezar efeitos de superfície, tudo que a gente discutiu em vídeos anteriores. Mas aqui, então, fazendo todas as hipóteses, o equilíbrio é definido por apenas três variáveis. Por exemplo, pressão, volume pela quantidade de fluido. Então, isso significa o seguinte, empiricamente, se você pegar qualquer amostra ali de um dado fluido, por exemplo, aqui esse nosso dióxido de nitrogênio, está ilustrado aqui na figura. Se você pega uma quantidade desse gás aqui, bota ele a uma pressão, volume e uma certa quantidade dele, e outra pessoa prepara de outra maneira, por outro caminho, como ela quiser, mas ela vai pegar o mesmo gás e colocar no mesmo pressão, volume e quantidade. Quaisquer dois experimentos que você faça a partir desses gases em equilíbrio vão dar necessariamente as mesmas respostas. Você vai ver neles a mesma cor, vai sentir o mesmo cheiro se tiver cheiro, se não tiver cheiro você não vai sentir cheiro. Medidas quantitativas que você queira fazer, calor específico, que você quiser fazer dá a mesma coisa. Então essa é a ideia de que essas variáveis caracterizam o equilíbrio, tá? E eu não vou entrar aqui de novo na discussão detalhada do equilíbrio, que a gente fez em vídeos anteriores, mas o que eu preciso para esse vídeo é saber que no caso do fluido, a gente com essas três variáveis, se ele estiver em equilíbrio, a gente define ele completamente. E se define completamente qualquer outra variável termodinâmica, por exemplo, a temperatura, ela tem que ser então uma função da pressão, do volume e da quantidade que ele está, necessariamente, tá? E qualquer outra variável termodinâmica que você pegar ao longo do curso vão aparecendo outras para a gente. Então, esse exemplo aqui, dessa função f, é o que a gente chama de uma equação de estado. Então, estando no equilíbrio, o estado é definido univocamente por três variáveis, aqui eu escolhi pressão, volume e quantidade, que são coisas que a gente acessa em geral com facilidade aí experimentalmente. Então, dadas essas três, qualquer outra variável termodinâmica vai ter uma função amarrando o que você quer, por exemplo, a temperatura, em termos das outras. Então, isso é bem fundamental para a termodinâmica, vai aparecer bastante. É muito importante o conceito dessas equações de estados. E para a termodinâmica, essas equações devem ser determinadas empiricamente, tá? Embora o que eu falei no slide anterior seja verdade para qualquer fluido, dentro daquelas hipóteses, né, de ser neutro, etc., ainda assim a equação de estado pode ser bem complicada, na verdade. A gente depois vai ver algumas equações mais complicadas. Então, um caso muito especial é o fluido que a gente chama de gás ideal. Então, qual é a ideia de um gás ideal? Primeiro, ele é um gás, e é um gás que está a altas temperaturas e a baixas pressões. Nesse caso, a equação de estado ela assume uma forma particularmente simples. Então, a intuição física é que nessas condições, quando você tem, por exemplo, um gás a muito baixa pressão,
significa que a interação ali de partes do gás com outras partes devem ser fracas, né, se ele está submetido a uma baixa pressão. É claro que fisicamente você sempre pergunta, o que significa alta pressão? O que significa baixa pressão? Então, para a gente aqui, o guia nosso é pegar gases que estão longe da liquefação. Porque se liquefaz, é porque está tendo uma transição de fase, ele está virando um líquido, e quando você tem a transição de fase, é porque a interação, de alguma forma, está sendo relevante, ou seja, ela está agora sendo capaz de prender ali o fluido num volume fixo, não está deixando ele ocupar todo o volume do recipiente. Então, a interação ali deve ser mais importante do que num gás, né? E a ideia é justamente então essa. A gente vai pegar um caso extremo, o caso que a gente esteja bem longe aí dos pontos de liquefação. Então, para o hélio, por exemplo, que a temperatura de liquefação aí é menos 269 graus Celsius, a nossa temperatura ambiente aqui ela está muito boa, né? Lembrando que as temperaturas de ebulição dependem das pressões também. Então, estou usando aqui uma atmosfera. Então, você vê que nas condições aqui usuais dos nossos experimentos, hélio, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, tudo está bem longe da liquefação e vão ser bons exemplos de gases ideais. E é para essa classe de substâncias que a gente vai começar a desenvolver aí a nossa teoria. Nota que até aqui eu justamente estou fazendo uma discussão puramente no âmbito da termodinâmica. Eu não estou tentando fazer nenhuma hipótese microscópica sobre esses gases, embora tais análises microscópicas deem intuições muito profundas. Depois a gente vai até voltar nisso, mas nesse início, principalmente, a gente vai tentar descrever tudo dentro da escala que a gente tem no laboratório, dos nossos experimentos, e tudo que a gente faz na termodinâmica, em princípio, não precisa de mais nada. Porém, sempre rico complementar, vou voltar nisso ao longo do vídeo um pouquinho. Então, por exemplo, a nossa pressão atmosférica, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Então, você tem um vapor d'água aqui, a gente não vai modelar esse vapor como um gás ideal, vai ser uma boa descrição, tá? De uma outra maneira, dado qualquer substância, você pode fazer esse diagrama de fase. Para pressões e temperaturas diferentes, você vai vendo qual é a fase que ele está e você desenha um diagrama. Então, aqui está, por exemplo, para o dióxido de carbono. A ideia nesse diagrama de fase é que você vai querer estar bem dentro aqui da fase gasosa, bem longe aí das transições, tá? Tem esse ponto aqui, é um ponto muito especial, a gente vai estudar ele bem mais para frente no curso, que é esse ponto crítico. Por hora, não vou falar nada sobre ele. Aí, para uma outra substância, tem outro diagrama, e aí você vai vendo se, para as temperaturas e pressões do seu experimento, você está longe das transições de fase. Esse aqui é o guia. Aí, beleza. Suponha então que você está aí com um gás ideal. Aí você pega e vai fazer vários experimentos em vários processos termodinâmicos para descobrir quais são essas equações de estado. Então, isso que é o ponto fundamental da termodinâmica, né? Quer dizer, a ideia é que no equilíbrio o seu sistema é descrito por poucas variáveis. Mas para você descobrir as relações, os vínculos entre as diferentes variáveis, você precisa submeter o seu gás a processos termodinâmicos. E aí, se você escolhe substâncias mais simples, você espera que quando você fizer os experimentos você consiga reconhecer leis relativamente simples, formulações matemáticas relativamente simples que te permitam, então, encontrar aí equações de estado. Quanto mais complicado o seu sistema, você vai sempre poder fazer os experimentos, mas é mais difícil você ir encontrando as regularidades. Então, se a gente está aqui com gás ideal, por exemplo, esse primeiro experimento, se você faz ele a temperatura constante, essa é a chamada lei de Boyle-Mariotti. O Boyle chegou aqui numa forma que é a que a gente usa hoje, cara, no 1662 aqui o livro dele. Então, olha o tempo que tem. Ou seja, realmente essa regularidade foi percebida muito, muito cedo, porque ela é uma regularidade simples de descobrir, né? Simples, o trabalho dele é genial, mas é para dizer que não é à toa que ele descobriu um pedaço da equação de estado para o gás ideal e não para outra substância, né? Então aqui esse gráfico não foi tirado do livro do Boyle, mas basicamente o que ele descobriu é que se você está a uma temperatura fixa, por exemplo, θ igual a θ1, então a pressão e o produto da pressão pelo volume é a constante. Você vai pegando vários, ou seja, você começa no estado de equilíbrio, aí você varia a pressão, mas fazendo experimento com cuidado para manter a temperatura fixa. Aí você vai para um outro volume aqui, por exemplo. Aí você vai pegando os pontos e vai vendo, claro que experimentalmente não fica tão bonitinho em cima dessa curva, mas você vê que uma boa descrição que capta aí de uma maneira eficiente os dados que você tem é dizer que o produto da pressão pelo volume é uma constante, ou seja, uma constante significa uma função da temperatura e da quantidade, que são as grandezas que estão mantidas fixas no seu experimento. Tá? Então você já descobriu um pedacinho ali, uma regrinha para a sua equação de estado. Isso também você pode dizer então que a pressão, ela como função do volume, ela é uma hipérbole, isso que essa curva que a pressão é proporcional ao inverso do volume. Tá? Então isso daqui tem uma discussão experimental belíssima, por questão de tempo eu não vou entrar, mas vocês provavelmente fizeram aí, curso de Física Experimental 2, alguma discussão
medidas que levam a essa lei aqui, tá? Aí, beleza, o experimento lá de Boyle levou a gente a isso, mas ainda falta determinar quem é essa função aqui. E aí, você tem que fazer outros experimentos. Então, por exemplo, você vai fazer experimento com pressão constante, que é lá a lei de Charles ou de Gay-Lussac. E aí aqui é o sonho de todo experimento, né? Você vê que os pontos, quando você vai pegando, eles vão caindo aqui ao longo de uma mesma linha reta. De novo, isso aqui, o experimento mesmo vai ter erro, vai ter... Mas você vai vendo que a linha reta descreve bem a regularidade observada no experimento. Então aqui, se você faz o experimento para uma dada pressão, para uma certa quantidade de gás, aqui, por exemplo, 0,75 atmosferas, você vai ter um conjunto de dados. Você vai variando a pressão ou a quantidade de gás presente, aqui nesse experimento está fazendo o mesmo experimento para várias pressões diferentes, mas você vê que se a pressão estiver fixa, sempre esses pontos vão se distribuindo numa reta. E aí, quando você faz aqui então a descrição teórica, você vê que a dependência do volume com a temperatura vai ser uma linha reta, ou seja, uma função de primeiro grau. Ela vai ter um coeficiente angular, vai ter um coeficiente linear. E esses coeficientes são também funções, porque nota que para cada pressão, para cada quantidade de gás que você bota, você vai ter retas diferentes, tá? Só enfatizando aqui que eu estou fazendo o gráfico do volume pela temperatura aqui, que são as variáveis que estão mudando. Só que quando você então ajusta o A e o B, você descobre uma coisa extraordinariamente profunda, que é o seguinte: se você extrapola os seus dados, você percebe que essas linhas retas que fitam os dados experimentais, elas se encontram sempre no mesmo ponto, que é o ponto que tem volume zero e temperatura menos 273,15 graus Celsius aproximadamente. Né? Então isso é uma coisa muito louca. E nota que aqui a palavra extrapolação ela é fundamental, quer dizer, você não faz o experimento e de fato chega aqui, porque nem teria como. Se você tentar fazer esse experimento, você inclusive deixa de ter um gás ideal, você vai ter substâncias bem mais complicadas. O cara alguma hora ele faz. Então aqui é uma extrapolação teórica, mas é uma coisa extremamente profunda. Porque você está vendo que é como se fosse assim, se valesse a equação de estado do gás ideal para todo ponto aqui nesse gráfico, você teria que, independente da pressão e da quantidade, o volume do gás iria para zero sempre a uma mesma temperatura, de menos 273,15 graus Celsius. Isso é extremamente profundo. Aí você faz experimento para outras substâncias. Pega aqui dióxido de hidrogênio, CO2, você vai fazendo para outras substâncias e vai tendo outras retas, mas todas, independente da substância, se encontram no mesmo ponto. Aí você fala, pera lá, isso parece estar me dizendo que essa temperatura aqui em que o volume zera parece ser justamente aí uma escala absoluta de temperatura, que eu vou chamar de T0, esse menos 273,15 graus Celsius. Porque uma vez que todas as substâncias, independente de quais elas são, necessariamente se encontram nesse ponto, isso parece estar dizendo algo sobre a temperatura em si. Então, é conveniente aqui eu fazer uma definição e dizer que eu vou medir a temperatura com relação a essa temperatura fundamental, que eu vou chamar de zero absoluto. Então, eu vou dizer que essa temperatura em que o volume zera e que a pressão vai zerar também, se você fizer aqui o experimento com pressão versus temperatura, volume constante, vai dar a mesma discussão, você chama essa temperatura de um zero absoluto. Claro que aqui, e isso na época foi debatido também profundamente, o pessoal dizia, calma lá, será que isso de fato, será que a gente não está se apressando a concluir isso? Porque, afinal de contas, a equação de gás ideal, necessariamente, ela não vai valer para temperaturas arbitrariamente baixas, porque a coisa vai deixar de ser um gás. Então, será que eu não estou me empolgando demais? E, enfim, essa é a graça do desenvolvimento científico. Teve muito esse debate, mas o ponto é, o experimento com os gases ideais deram uma pista. E outras discussões, outros experimentos, outros debates foram sendo necessários e foram se colocando. Mas o ponto é que aqui é o momento em que o zero absoluto entra na física. Tá? E então, até aqui você pode considerar que, bom, estou só escolhendo uma escala conveniente para escrever minha equação de estado. Porque se eu escolho com relação a essa escala, então isso significa que quando eu ajusto aqui o meu V, agora como função então dessa escala tesão e da quantidade de fluido, agora como ela cruza bem na origem aqui, a reta cruza na origem, significa que em termos dessa escolha, eu vou ter que o meu coeficiente linear é zero, ou seja, o volume é proporcional à temperatura. E essa constante de proporcionalidade vai ser uma função, um Gzinho, sei lá, da pressão e da quantidade de fluido que você tem. Então, no mínimo, o que o nosso experimento está mostrando é que essa escala de temperatura é mais conveniente para expressar a equação de estado do gás ideal. Só que, na verdade, é muito mais profundo do que isso. E, na verdade, não é de graça que isso aconteça. A gente vai voltar a isso um pouquinho mais para frente no vídeo. Não é de graça que o gás ideal tenha sido aí o primeiro, realmente,
a primeira substância que levou a gente a perceber essa escala absoluta de temperatura. A gente vai voltar nisso um pouquinho mais para frente, tá? Então, se a gente junta tudo que a gente fez, a gente vê que nessa escala natural aqui de temperatura, a equação de estado do gás ideal é PV sobre T igual a constante, desde que a quantidade do gás esteja fixa. A gente está até agora mantendo a quantidade fixa em todos os nossos experimentos. A gente ainda não sabe a dependência com a quantidade do gás. Beleza. Então, quer dizer, até aqui a gente está nesse ponto. PV dividido por T é uma função da quantidade presente. Chamando essa função de H, sei lá, só para não ficar repetindo letra. Tem que determinar esse cara. Aí é o mesmo caminho. Faz experimento mudando a quantidade de cara e você vê que essa função, na verdade, ela é proporcional à quantidade de fluido que está presente. Então, vai ser uma constante vezes o M. Aí você junta tudo e voa lá. Você tem a equação de estado do seu gás ideal. Nessa escala aí natural de experimento, de temperatura, né, que o próprio experimento sugeriu para a gente. Se quiser usar lá o grau Celsius, não tem problema nenhum. Só que a sua equação de estado fica assim. Isso é uma coisa importante, bem importante para tomar cuidado. Se vai usar a equação de estado aí dos gases ideais, ou bota a temperatura em alguma escala absoluta, em geral a gente usa o Kelvin, ou vai ter que lembrar de fazer essa subtração aqui com relação a essa constante, que no caso em graus Celsius é lá o menos 273,15 graus Celsius, tá? Mas nota então que a gente tem a nossa equação de estado do gás ideal agora pronta, né? A gente tem a dependência da pressão, volume, temperatura e a massa aqui, como que a gente vincula elas. Então, se a gente tem a pressão, volume e a massa, a gente consegue descobrir a temperatura, que era justamente o que a gente falou inicialmente, ou seja, PV e M definem o estado de equilíbrio, logo com eles eu consigo tudo, em particular, por exemplo, a temperatura. Essa constante, ela é uma constante que depende da substância. Se você fizer um experimento para diferentes gases, você vai ver que você vai ter diferentes Cs aqui, tá certo? E aí é uma coisa interessante, que justamente, você compara lá com o ensino médio, você não escreve a equação de gases ideais usando a massa do gás presente. Você usa outra escala, outra unidade aí de medida, né, da quantidade de substância presente que tem. E justamente porque ao longo do desenvolvimento histórico, você foi notando que essa massa não é a maneira mais legal de medir aí a quantidade de gás presente. Então aqui a gente agora vai fazer o seguinte. Primeira coisa que eu quero enfatizar. Nota que para estabelecer a equação dos gases ideais, tudo que a gente usou, tudo que a gente fez foi experimento e grandezas que a gente mede no laboratório na nossa escala. A gente não precisou de nenhuma hipótese sobre a natureza do gás. Esse é o poder da termodinâmica. Por outro lado, sempre que a gente pode construir pontes com diferentes coisas, a gente vai ganhando intuições. Então agora vamos ver o caminho histórico que levou dessa forma de escrever, que no fundo já tem toda a informação termodinâmica que a gente precisa, mas levou numa forma bem mais conveniente, bem mais profunda fisicamente, de expressar a equação de estado dos gases ideais. E aí, quer dizer, a ideia é a seguinte, a gente vai querer fazer um modelinho microscópico, e é desse modelinho microscópico que vai nascer o conceito de mol, que é muito conveniente, muito útil, vocês já certamente ouviram falar várias vezes. E agora, como que a gente vai fazer um modelo microscópico? Tem vários caminhos para você tentar fazer. Mas os mais frutíferos são sempre quando a gente pega algum experimento na nossa escala e, a partir dele, tenta imaginar como que tem que ser a matéria microscopicamente para reproduzir aquilo. Hoje em dia você tem coisas mais sofisticadas. A gente consegue fazer um microscópio no lamento e ver um átomo. Mas, enfim, primeiro isso você não tem na sua casa. Se você quiser agora se convencer que tem átomo, isso não vai ser uma boa estratégia para você. E se a gente pensar ainda aqui na construção, quando estava surgindo essas coisas ali, século XVII, XVIII, não tinha essa possibilidade. E aí dos caminhos mais prolíferos, mais profundos, mais bonitos foi o estudo das reações químicas. As reações químicas eles revelaram muitas coisas, como a gente vai ver agora. O próprio conceito de átomo moderno, né, ele nasce de experimentos de reação química, com a lei das proporções múltiplas, em que o Dalton observou o seguinte, né, que se você pegasse aí 1 grama de hidrogênio e combinasse com 8 gramas de oxigênio, você obtinha 9 gramas de água. Legal, eu fiz aqui a reação química. Mas se você pusesse 1 grama de hidrogênio com 9 gramas de oxigênio, você ainda obtinha 9 gramas de água. E sobrou 1 grama lá do oxigênio, forever alone, não reagiu com ninguém. Se você fizesse ali uma experiência com 100 gramas de carbono e 133 gramas de oxigênio, você obtinha 233 gramas de um certo óxido, que é o que a gente vamos chamar de óxido A. Mas, se você pegasse 100 gramas de oxigênio com 266 gramas de oxigênio, você obtinha 366 gramas de um outro material, de um outro óxido. E aí, esse tipo de experimento fez o Dalton pensar microscopicamente. Quando eu digo Dalton, quer dizer, a galera estava pensando lá naquela época, tal, mas microscopicamente, de repente, a matéria não é contínua. Eu consigo explicar essas observações nossas desde que a gente faça um modelinho
que é, por exemplo, o seguinte. E aqui, lembrando o recurso pedagógico que a gente usou antes, slide cinza significa a gente está fora do domínio da termodinâmica. Então, a gente agora, no slide anterior, a gente estava na termodinâmica, a gente está fazendo experimento na nossa escala, a gente está fazendo reação química e vendo quantidade de substância combinando quantidade de substância. Agora eu vou tentar fazer um modelo para explicar o que eu estou observando. E aí, a gente pode olhar para essa brincadeira e falar assim, caramba, pô, nesse primeiro eu tinha uma certa quantidade de oxigênio, depois eu dobrei a quantidade de oxigênio, fator 2, um número bonitinho. Pô, de repente isso daqui está me dizendo o seguinte, vai ver que microscopicamente essa reação química que eu estou observando do carbono com oxigênio é o seguinte, esse óxido A, eu estou combinando um átomo de carbono com um átomo de oxigênio. E aí seria uma bolinha assim, então eu estou representando aqui em preto oxigênio e vermelho carbono. Desculpa, o contrário, né? Em preto eu estou representando carbono e vermelho oxigênio. E aí nesse segundo experimento, de repente o que eu tenho é diferente. Eu tenho aqui 2 átomos de oxigênio e uma bolinha de carbono. Aí eu consigo explicar bonitinho o que está acontecendo aqui, que é a linguagem moderna que a gente tem. Esse óxido A a gente chama de monóxido de carbono, ou seja, um oxigênio. O segundo a gente chama de dióxido de carbono. Então isso aqui vai ser o carbono, vai ser o que a gente hoje chama de CO2, né? Tem 2 oxigêniozinhos. Então olha como uma observação dessa está me sugerindo um modelinho microscópico super poderoso. Tem seus problemas, realmente. Por exemplo, essa primeira daqui, a gente pode estar pensando que microscopicamente um átomo de hidrogênio combina com um átomo de oxigênio. Ou então, sei lá, que um átomo de hidrogênio combina com 2 de oxigênio. A gente sabe hoje que é o H2O, né? São 2 de hidrogênio para o oxigênio. Mas só com esse argumento aqui simplinho que a gente está fazendo, poderiam ter outras possibilidades. Mesmo aqui embaixo, eu poderia fazer outras proporções que explicassem esse mesmo comportamento. Eu poderia, sei lá, o primeiro é C3O4, o segundo é C3O8. Também poderia, dobrou a quantidade de oxigênio necessária. Então você tem várias possibilidades aí, se você só tiver esses dados. Mas isso é o ponto de partida. Depois, claro, a teoria da química e dos átomos, isso é um curso inteiro para você ir vendo e amarrando tudo. Mas olha como uma primeira observação sugere justamente aí que tenham peças de Lego microscopicamente, né? Então aqui os nossos slides cinza, a gente saiu da termodinâmica, mas a gente está tentando entender processos termodinâmicos, como por exemplo reações químicas, a partir de como que deve ser a matéria microscopicamente para chegar lá. E aí, o próximo passo foi os gases que lideraram. Sempre, de novo, os gases aí. Pegar as substâncias mais simples possíveis que elas te ajudam a visualizar coisas profundas aí das leis da física, né? E aí, as reações químicas com gases também revelaram uma regularidade muito profunda e muito curiosa. Por exemplo, se você pega 1 litro de hidrogênio, combina com 1 litro de cloro, você obtém 2 litros de cloreto de hidrogênio. Você vai lá, beleza, 1 mais 1, 2. Só que não é assim. Porque olha só, pega 2 litros de hidrogênio e combina com 1 litro de oxigênio. Aí você obtém 2 litros de vapor d'água. Aí você, tem uma regularidade nítida, os números que estão aparecendo aqui são números simples, são proporções simples, mas não é uma coisa tão clara, não é aditivo, não é uma coisa tão direta assim. Então, essa lei da combinação para volumes gasosos, ela diz o seguinte, que os gases eles se combinam de forma que a razão entre os volumes dos produtos e dos reagentes são números inteiros. E, tipicamente, números pequenos. Então, as proporções estão aqui, né? Quer dizer, você vai ter 2 litros de cloro de hidrogênio para 1 de cloro, 1 de hidrogênio. 2 de água para 1 de oxigênio, 2 de hidrogênio. Tipicamente são pequenos. Se você pegar gases esquisitões, às vezes pode ter relações mais complicadas. Mas a ideia é que uma classe muito grande de gases você via essa regularidade. Aquele troço, você vai começar a estudar reações químicas, você não pega uma reação que você tem uma molécula com 10 átomos de um tipo, 13 do outro, né? Mas claro, se você está no laboratório, você não tem como saber o que é que você está descobrindo a coisa. Mas aí tudo bem, você vai fazendo, vendo que várias encaixam numa das simples. Você tenta construir a sua teoria para esses caras mais simples. Depois você vai tentando abarcar todo mundo e essa é a evolução da ciência, essa é a beleza da coisa. Tá? Agora, que tipo de irregularidade a gente pode observar aqui, então? Como é que a gente pode tornar isso alguma regra geral que a gente possa encontrar? Voltamos para os nossos slides cinza. Então, olha só, para tentar entender essa regularidade aqui, olha a hipótese, então, que o Avogadro pensou. Olha que ideia genial. Ele propôs o seguinte, cara, eu já sei como eu consigo explicar essa regularidade que vocês estão vendo. Eu vou propor a seguinte ideia. Se você tem volumes iguais de gases ideais, quando eles estão à mesma temperatura e pressão, eles vão possuir a mesma quantidade de moléculas. Olha aí a assinatura do micro aqui. Então ele vai olhar para isso e vai dizer o seguinte, 1 litro de hidrogênio e 1 litro de cloro, quando eles estão reagindo ali à mesma temperatura e pressão, como eles têm o mesmo volume aqui, eles vão ter a mesma quantidade de moléculas. Tá? Agora, se quando reage eu tenho 2 litros de cloreto de hidrogênio, então agora dobrou o número de moléculas.
Olha como que com isso ele vai conseguir explicar essa regularidade de uma forma bem bonitinha. Ele vai falar assim: já sei. Considera o seguinte: considera que o que a gente entende como hidrogênio é, na verdade, um gás em que as moléculas são diatômicas, elas possuem dois átomos de hidrogênio. E aí, se eu estou fazendo aqui uma reação à mesma temperatura e pressão e eu tenho o mesmo volume para combinar de hidrogênio e cloro, então, se eu supuser que o cloro também é uma molécula diatômica, vai ter a seguinte brincadeira: quando eles reagem, essas moléculas se quebram e cada hidrogênio se combina com o cloro da outra molécula. Então, quando se quebra, o que acontece é que nessa reação eu vou ficar com o dobro de moléculas de HCl do que eu tinha de hidrogênio e de cloro separadamente. E é por isso que quando eu combino as duas, 1 litro de hidrogênio com 1 litro de cloro vai dar 2 litros de cloreto de hidrogênio. Se eu estou a mesma pressão e temperatura, eu tenho o dobro de volume, eu tenho que ter o dobro de moléculas. E isso é compatível com essa ideia lá que a gente estava explorando antes, de combinar átomos sem nunca perder, só redistribuindo eles na molécula. Olha como é que vai ficar agora para a reação de água. Você combina 2 litros de hidrogênio com 1 litro de oxigênio. Aí o que você está vendo? Você vê que você deve ter o dobro das moléculas de hidrogênio. Então, se você chama as moléculas de oxigênio de O2, considera também que elas são moléculas diatômicas, e o hidrogênio a gente do outro já tinha feito essa hipótese, a gente vai ter que uma molécula de oxigênio combina com duas de oxigênio, e aí quando você quebra essas moléculas para redistribuir na água, você vê que isso daqui vai dar duas moléculas de H2O, indicando que de repente a estrutura aí da água é um H2O, que era uma coisa que pelo jeito antigo a gente não tinha conseguido ver. E aí isso explica por que você tem essa proporção 2:1:2. Claro que você vai dizer, não tem outras possibilidades? Bom, sempre vão tendo, mas olha como agora a gente já cortou várias das possibilidades anteriores. E aí, claro, você vai precisando de outras pesquisas, outros experimentos, aí você começa a combinar água com várias outras coisas, você vai amarrando. Mas olha como hipótese super simples, super profunda, que é justamente a hipótese aí do Avogadro, você consegue explicar a regularidade que você observa nas reações com gases. E aí você usa então essa hipótese do Avogadro para propor um jeito conveniente de medir a quantidade de gases. Em vez de medir eles através da massa, você pode definir o mol. É uma grandeza que se mostrou absurdamente conveniente, como a gente vai agora justificar nessa parte final do vídeo. O que o Avogadro falou é volumes iguais, né, de gases ideais, quando eles estão à mesma temperatura e pressão, eles vão ter a mesma quantidade de moléculas. Ora, então você faz a seguinte brincadeira. Você pega, fixa pressão e temperatura e escolhe um volume de referência. Esse volume de referência, você vai garantir que nele tem a mesma quantidade de moléculas de qualquer gás ideal que você pegar. E essa é a definição de mol. Você escolhe como temperatura de referência os valores ali de 0 graus Celsius, a pressão aqui de 10 a quinta Pascal, que é praticamente aí uma atmosfera. Então essa escolha é dita CNTP, que é as condições normais de temperatura e pressão. E aí você define como volume de referência o 22, esse número todo aqui, litros por mol. E isso vai ser o seu volume de referência. Sempre que você tiver esse volume sendo ocupado por um gás qualquer que esteja a 0 graus e 10 a quinta Pascal, você garante que tem a mesma quantidade de moléculas que qualquer outro gás posto na mesma temperatura e pressão e ocupando o mesmo volume. Então, isso aqui é o seu volume de referência, chamado volume molar, e você define que a quantidade de moléculas que tem ali dentro é o que forma 1 mol de moléculas. Essa é a definição de mol. Então, algumas observações, por que esse número aqui, enfim, não precisa ser, claro, você poderia fazer definições diferentes, com o mesmo conceito físico por trás. Tem algumas razões práticas, históricas, você vai pegando valores ali que são típicos no experimento, né, que você tem, né, ninguém vai escolher uma definição de mol tal que nas condições usuais de laboratório você tenha 1 quatrilhão de mols. Você escolhe um mol que tem ali mais ou menos ali os números do que uma ordem de grandeza do que você está acostumado dos experimentos que você faz. Agora, não precisava ser exatamente essa definição. Tem outras razões aí que eu não vou entrar aqui por questão de tempo, mas para escolher exatamente esse número e tal, mas em certa medida arbitrário, não precisava ser assim, tá? Então aqui, e aí você fala, mas essa definição é muito sofisticada. Ela é sutil. Agora, pensa assim, você está pegando uma definição que está te dando uma medida macroscópica conveniente a partir de uma consideração microscópica sofisticada. Então, é claro que é super sutil. Mas a gente vai ver que essa definição de volume, de mol, ela é extraordinariamente conveniente. A partir do momento que a gente definiu o volume molar, a gente pode definir agora o volume, se ocupado pelo gás, em termos do número de mols que ele ocupa. Então, se o volume não é o volume molar, então você define a razão volume pelo volume molar como o número de mols contido na substância. E aí, isso agora é a nossa medida da quantidade de gás. A gente não vai falar em massa, não vai medir em grama, a gente vai usar mols.
E aí, quando a gente escolhe medir a quantidade de gás em mols, o que você faz é que você chega na mesma equação de estado, só que agora, em vez da constante C, você agora tem a constante R, uma outra constante. Porque, de fato, você pode fazer aqui os mesmos experimentos, a mesma construção. Quer dizer, você vai exatamente ver a mesma coisa. O número de mols vai ser proporcional à massa de cada substância. E aí, simplesmente você está redefinindo o C. É tudo que você está fazendo. Só que quando você faz isso, você ganha uma coisa extraordinariamente profunda. A equação de estado tem a mesma forma. Se você estiver fazendo para uma substância só, é a mesma coisa. Vai ter uma constante quando você usa massa para medir a quantidade de gás, vai ter outra constante quando você escolhe medir em número de mols. Mas quando você compara gases diferentes, você vai ver uma coisa extraordinária. Quando você estava medindo em massa, essa constante que você bota aqui depende da substância. Se você botar um gás de hidrogênio, vai ter uma constante. Um gás de oxigênio vai ter outro. Um dióxido de carbono vai ter outro. Monóxido de carbono vai ter outro. Cara, quando você escreve assim, você percebe que a constante que você bota é uma constante universal. Ela vale para absolutamente qualquer gás ideal. E ela é a chamada constante dos gases ideais, que aparece bastante aí, lá desde o ensino médio para vocês, e que tem esses valores aqui ilustrados. Ou seja, se você medir eles nas unidades aí de atmosfera, litro, mol, Kelvin, é esse 0,082, e em unidades de Joule por mol Kelvin vai valer 8,31 aproximadamente, né? Então, essa é a profundidade. Escolhendo uma grandeza para medir os gases, que seja uma grandeza natural conveniente, você reconhece uma universalidade que não estaria presente se você escolhesse medir a constante de qualquer outra forma. Então vamos agora para alguns comentários finais. Primeiro, enfatizar que, quer dizer, que para o estudo da termodinâmica, esse número de mols ele é uma variável contínua. Ele não requer nenhuma análise microscópica para ser definido. Formalmente falando, eu virei para você e falei assim, ó, vou fazer essa definição aqui. Aí você fala, nossa, de onde você tirou essa definição? Não, sei lá, sonhei com ela, achei uma definição legal. Aí você, tá bom, vou fazer as medidas aqui com a sua definição. E você fala, ih, que loucura aí. Com a sua definição, essa constante que aparece na equação dos gases ideais, ela é universal. Ela vale igual para qualquer substância. Ou seja, do ponto de vista da termodinâmica, é uma variável contínua a mais que eu escolhi para medir em vez de massa. Agora, claro, lamentavelmente, os nossos sonhos em geral não são tão premonitórios assim, e o caminho pelo qual se propôs introduzir essa unidade de medida foi a partir de considerações microscópicas, buscando entender que mecanismos microscópicos poderiam patrocinar as regularidades que eram observadas no nosso experimento. Regularidades nas reações químicas, de massas que se combinam, de volumes que se combinam. Esse é o caminho. Por isso que essas pontes termodinâmicas com mecânica estatística são sempre muito ricas, porque o mundo é feito de justamente uma alimentar a outra, uma e dando intuição para o que está acontecendo, embora sejam teorias separadas. Em resumo, eu quero enfatizar o seguinte, quer dizer, a termodinâmica tem um caráter eminentemente empírico, tanto para obter quais são as variáveis termodinâmicas que você precisa para descrever, como a gente fez em aulas anteriores, quanto para estabelecer a equação de estado. A gente não precisou de nenhum modelo microscópico para chegar aqui, nenhum. E isso é o que a gente precisa para fazer tudo que a gente vai fazer com gás ideal. Poderia ficar aqui, a gente poderia sempre usar massa. E o fato da gente estar sempre aqui o tempo todo, só com experimentos na nossa escala, sendo capaz de construir tudo sem precisar de modelo microscópico, confere a generalidade profunda que a termodinâmica tem, frente até a outras teorias científicas. Agora, isso não significa que a gente deva ficar aqui. Análises microscópicas que a gente botou lá nos slides cinzas, né, elas fornecem insights profundos e que são extremamente úteis para fazer termodinâmica. Ou seja, a gente, usando uma análise microscópica, definiu uma forma de medir a quantidade de gás, que é a forma que a gente usa mesmo, porque ela é a mais conveniente. Em termos dela, a equação de estado, ela é a mesma para absolutamente qualquer gás ideal que você coloque. E essa universalidade é muito profunda. Mas, por outro lado, essa universalidade é esperada, porque, quer dizer, o limite de gás ideal é justamente você estar tão rarefeito ali, ou seja, a pressão tão baixa, a pressão tem a ver justamente aí com a força, né? Então, quer dizer, você espera que a interação seja totalmente desprezível. Então, não é de graça que com gás ideal é que a gente foi ter aí o primeiro lampejo, visualizar pela primeira vez o zero absoluto e escrever a equação numa forma, então, que tem essa escala absoluta de temperatura, que consegue escrever a equação de estado sem fazer referência a qual é a substância que está envolvida. Isso a gente não consegue fazer para outras fases da matéria, mesmo para um gás, se ele não tiver no regime do gás ideal, que a gente vai ver depois, não dá para fazer isso.
E mesmo para o gás ideal, a gente só conseguiu fazer isso quando a gente introduziu o mol, né? Quando a gente mediu a quantidade de gás em mols. E a gente viu que teve toda uma discussão sutil. Mas independente, a gente consegue escrever de uma forma que é universal. E a gente usa essa universalidade para construir, por exemplo, termômetros baseados em gases ideais, usando aí essa equação de estado para aferir temperatura de outros corpos. Então a gente consegue finalmente construir um termômetro que independe em larga medida da substância que você usa. Então isso te aproxima justamente do conceito mais profundo do que é fisicamente a temperatura. Isso desempenha um papel central, que depois foi fundamental também para passos posteriores da teoria, quando vai introduzir entropia e tal. É fundamental a gente ter inicialmente a possibilidade de ter definido uma escala absoluta de temperatura. Então tem várias discussões aí que o caminho histórico foi mostrando que realmente a gente apreciou muito e usou muito essa idealidade dos gases, né, essa universalidade. Então isso é muito importante e a gente vai voltar nisso ao longo dos próximos vídeos. Agora a gente vai usar a equação de estado para, a partir da primeira lei, obter várias informações aí, várias conclusões profundas termodinâmicas sobre o gás ideal. Tá? Então, se encerra esse vídeo, qualquer dúvida leve para o nosso encontro.